certinho com vocês? Aqui é o professor Flávio Jones do Química Simplesinho para você aprender bem facinho e gabaritar na sua prova de Química. Aula de hoje, semelhanças atômicas. Olha aqui, vem cá, me acompanhe. Olha essa questãozinha aqui no quadro. Os elementos abaixo apresentam que tipo de semelhança atômica? Galera, quando nós falamos de semelhança atômica, nós estamos falando de átomos diferentes que vão apresentar algo semelhante entre eles. Quando eu falo de algo semelhante entre eles, eu estou falando de número atômico, que é a mesma coisa do que o número de prótons, o número de elétrons, número de nêutrons e também o número de massas. Ou seja, isótopos, mesmo número de prótons. Isótomos, átomos diferentes com o mesmo número de nêutrons. Isoeletrônicos, átomos diferentes que apresentam o mesmo número de elétrons. E isóbaros, átomos diferentes que vão apresentar o mesmo número de massa. Vejamos esses dois primeiros átomos aqui. Eu tenho magnésio, o íon magnésio, que vai apresentar um cátion bivalente. E o íon alumínio, que apresenta um cátion trivalente. Lembrando, galera, que a diferença entre átomos no estado fundamental é quando eu tenho o mesmo número de prótons e vai apresentar também o mesmo número de elétrons. Como, por exemplo, você vê que aqui eu tenho magnésio com um cátion, uma carga 2+. Mas se eu tenho um magnésio sem carga, tá legal? Magnésio 12, 24. O que isso quer me dizer? Esse númerozinho aqui em cima, ele está me dizendo que o magnésio tem número de massa igual a 24. Ou seja, aquelas cargazinhas que eu tenho ali no núcleo, que são prótons mais nêutrons. Embaixo eu tenho um número atômico, ou seja, o número de prótons. Então, quando eu vejo esse magnésio com um número aqui embaixo, 12, ele está me indicando o quê? Que o número atômico do magnésio é 12 prótons. Ele vai apresentar para mim 12 prótons, 12 cargas positivas. Veja bem que aqui em cima eu não tenho nenhum ânion, ou seja, nada positivo e nada negativo. Então eu tenho magnésio no seu estado fundamental, ou seja, que vai me apresentar uma equivalência entre as cargas. Então, se aqui eu tenho 12 prótons, também vai me apresentar 12 elétrons. Tudo bem? Veja bem que eu não tenho aqui um número de nêutrons. Para eu saber quantos nêutrons tem o magnésio, eu vou ter que utilizar aquela formulazinha que nós já vimos em aulas passadas. A é igual a Z mais N. Então, colocando aqui, A vai ser o número de massa. Não saia daí, vem cá comigo. Mas antes, já dê seu like, curte e espalha para geral. Vamos continuar. Z ou P, em alguns casos, é o número de prótons mais N. O N vai ser o quê? O meu número de nêutrons. Então, para me saber o número de nêutrons, galera, é simples. Eu vou pegar o nêutrons e colocar A menos C. Nêutrons vai ser A, não é o que está em cima, ou na tabela periódica ele pode estar embaixo. Então a minha dica é o seguinte, o número de massa sempre vai ser um número maior. Então, N é igual a 24 menos 12, N é igual a 12. Então, galera, o que acontece? Nesse aqui eu sei que eu tenho número de prótons é igual a 12, número de massa é igual a 24, número de nêutrons é igual a 12. Então, o que o prof está fazendo nessa revisãozinha? Para que você entenda que quando eu tenho um átomo no estado fundamental, ou seja, aqui eu tenho o magnésio no estado fundamental ou o magnésio metálico. Então, isso quer dizer o quê? Que o número de cargas positivas será igual ao número de cargas negativas. Então, prótons é igual a elétrons. E aí, quando eu tenho espécies químicas que vai haver um desequilíbrio entre essas cargas,
tá legal? O que vai acontecer? Ora, eu vou ter nesse íon, nesse átomo, o quê? Ora, mais cargas negativas, ora, mais cargas positivas. Quando o meu número de cargas positivas for maior do que o número de cargas negativas, eu tenho o quê? Um cátion, ou seja, quando isso acontece, eu sei que eu tenho 2 unidades a mais de prótons em relação ao número de elétrons. Então, o que eu vou pegar? Por exemplo, se eu tenho aqui 2 mais, eu vou pegar 12 menos 2, tá? Que vai me dar um número de 10 elétrons. Por que isso, prof? Por que ao contrário? Porque se eu tenho 2 unidades a mais de carga positiva, o meu sinal vai ser mais. Concorda comigo? Que eu tenho 12, tá? E eu sei que esse cátion bivalente me diz que eu tenho 2 unidades a mais do que o número de elétrons, eu vou diminuir. Por quê? Essa carga mais positiva me diz que eu tenho o quê? Que esse átomo, essa espécie química, ele tem mais cargas positivas. Por isso eu sempre vou fazer o contrário. Se aqui eu tenho carga positiva, eu vou diminuir, pegar o número de prótons e diminuir pela carga. Aqui é 2. Se fosse 3, eu pegaria o quê? 12 menos 3, que daria o quê? 9. Entenderam? A mesma coisa aqui quando eu tenho o ânion, que é a carga negativa. O que vai acontecer? Se esse íon, essa espécie química aqui do enxofre, com ânion bivalente, ele me diz o quê? Que eu tenho mais cargas elétricas negativas do que positivas. Veja bem, galera, eu nunca vou poder mexer no número de prótons. Como nós vimos, o número de prótons ou o número atômico é a identidade daquele elemento. Então, o enxofre sempre vai ter 16 prótons, o cloro sempre 17, o alumínio sempre 13, o magnésio sempre 12. Se eu modificar isso, tá legal? Não vai ser mais esse elemento químico, vai ser um outro elemento químico, tá legal? Então, por exemplo, se eu tenho mais cargas elétricas negativas, então o que me diz? Que esse menos aqui são mais cargas negativas. E em quantas unidades? 2 unidades. Então aqui eu vou pegar 16, que é o número de prótons, mais 2, que é 18 elétrons, que são as cargas negativas. Então é assim que nós vamos calcular o número de elétrons, tá legal? Então fica muito simples quando eu vou identificar os isótopos. Por exemplo, isótopos são átomos diferentes que têm o mesmo número de prótons. Eu já posso olhar aqui para o menor número, tá, de cada elemento químico, que eu vou notar o quê? Que os menores números estão embaixo. Aqui eu tenho 12, 13, 16 e 17. Então nenhum desses átomos vão ser considerados isótopos. Nenhum deles apresenta o mesmo número de prótons. Agora na parte de cima, tá? Aqui o prof esqueceu de colocar o número de massa do cloro. Veja que eu tenho 24, 27, 32 e 37. Todos os números de massa são diferentes. Então eu não posso ter ali, tá? De maneira nenhuma, nenhum deles são isóbaros. Novamente, isóbaros são átomos diferentes que vão apresentar o mesmo número de massa. Então, galera, dica, número de prótons e o número de massa já é visível para mim, tá legal? Então eu posso já visualizar quem é isótopo e quem é isóbaro. Mas quando eu falo número de nêutrons e número de elétrons, tá? Por exemplo, o número de elétrons, quando eu tenho uma carga, eu vou ter o quê? Aqui, elétrons. 12 menos 2, que é igual a 10 elétrons. Aqui, 13 menos 3. 13 menos 3 é igual a 10 elétrons. Então eu sei que ali eu já tenho o quê? Entre o magnésio e o cloro, eu tenho átomos isoelétrons. Outra coisa que eu possa calcular que não está visível, que eu vou ter que utilizar essa nossa formulazinha, é o número de nêutrons. Então vem cá,
Eu tenho um número de nêutrons e eu vou calcular. Nêutrons é igual ao número de massa, que é 24, menos 12. Então, nêutrons, o magnésio, vai ser 12. Quanto será o número de nêutrons daqui do alumínio? Eu tenho nêutrons vai ser 27 menos 13. Nêutrons do alumínio tem 14 unidades, ou seja, 14 nêutrons. Então eu tenho entre o magnésio e o alumínio número de nêutrons diferentes. Então eles não são isótonos. Então, qual é o tipo de semelhança atômica que eu tenho entre o magnésio e o alumínio? Eles apresentam o mesmo número de elétrons. Por isso eles são considerados isoeletrônicos. Beleza? Vem comigo para o enxofre e para o cloro. Veja bem, eu tenho no enxofre 16 prótons, no cloro 17 prótons. Então, não apresentam o mesmo número de prótons. Então, entre eles, não são isótopos. Veja o número de massa no enxofre, que é, pelo símbolo S, eu tenho 32, já no cloro, 37. Não tem o mesmo número de massa, então não são isóbaros. Vamos calcular o número de nêutrons. Nêutrons do enxofre vai ser 32, que é o número de massa, que é representado pela letra A, menos o número de prótons, que é 16. Nêutrons é igual a 16. Beleza? Vamos para o número de cloro agora. O número de nêutrons do cloro. Então, tem nêutrons é igual ao número de massa, 37, menos o número de prótons. Vem cá comigo. Qual é o número de prótons do cloro? 17. Nêutrons é igual a 20. Enxofre tem número de nêutrons igual a 16. Cloro, número de nêutrons igual a 20. Apresentam o mesmo número de nêutrons? Não. Então, não podem ser considerados isótonos. Vamos ver o número de elétrons. Veja bem que eu tenho 16 prótons, mas aqui no enxofre eu tenho carga negativa, 2 unidades a mais de elétrons em relação ao número de prótons. Então, elétrons vai ser o número de prótons, que é 16. Como eu tenho 2 unidades a mais de cargas negativas, eu vou botar o mais aqui, mais 2. Qual é o número de elétrons do enxofre? Igual a 18. Vamos ver agora no cloro. Eu tenho prótons igual a 17, mas eu tenho uma unidade a mais, tá legal? Veja bem essa carga negativa. O que ela quer me dizer? Que eu tenho uma unidade a mais de elétrons em relação ao número de prótons, que são a carga positiva. Então eu vou pegar elétrons, que é igual a 17, mais uma unidade de carga negativa. Elétrons é igual a 18. Então aqui, veja bem, no enxofre eu tenho 18 elétrons, no cloro também 18 elétrons. Apresentam o mesmo número de elétrons? Sim, galera. Então eles são o quê? Isoeletrônicos. Viu como é simples, fácil? Se gostou desse vídeo, já dê o seu like. Me segue também lá no Instagram, Química do Jones. E tamo junto, galera. Bom